Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Manifesto do Partido Comunista, escrito pelo escritor Karl Marx e também por Friedrich Engels. Eu tenho abordado aqui muitas vezes a questão do marxismo, a questão do comunismo. Eu tenho apresentado para vocês obras do marxismo. Eu já apresentei para vocês aqui a Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire. Eu já apresentei para vocês aqui o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano do Carlos Marighella. E eu vou apresentar de vez em quando para vocês textos marxistas, porque existem muitas pessoas que não sabem o que é o marxismo. Para você entender o que é marxismo, você tem que fazer que nem eu fiz. Pegar textos escritos pelo marxismo e ler. Ler e estudar os textos escritos pelos marxistas. Aí você começa a entender o que é marxismo, aí você diz se você gosta ou não gosta do marxismo, se você aprecia ou não aprecia o marxismo. Não tem como um indivíduo ser verdadeiramente marxista se ele não leu nenhuma obra marxista. Apesar de alguns partidos marxistas aqui do Brasil não obrigarem o indivíduo a fazer a leitura de obras marxistas, tudo que ele tem que fazer é se inscrever para aquele partido e deu, né? Mas o ideal é você ler obras marxistas e aí você vê se você concorda com aquilo ou não. Eu tenho abordado bastante a questão do marxismo aqui, porque eu quero que vocês entendam definitivamente o que é o marxismo. Antes que alguém me diga, ah, mas o marxismo terminou, o marxismo já terminou, o comunismo, né? Geralmente a pessoa diz, o comunismo terminou, o comunismo não existe mais. O muro de Berlim caiu e não existe mais comunismo. Ora, então por que existe o Fórum de São Paulo? Por que em 1990 o Lula criou o Fórum de São Paulo com o objetivo exatamente de debater com outros líderes de nações comunistas como atualizar o marxismo, como atualizar o comunismo no mundo atual. Esse é o objetivo do Fórum de São Paulo. O objetivo do Fórum de São Paulo é tornar o comunismo mais palatável. Os líderes de países comunistas, eles se reúnem no Fórum de São Paulo, exatamente, nações comunistas da América Latina, os líderes das nações comunistas da América Latina se reúnem no Fórum de São Paulo para debater sobre como tornar o comunismo mais palatável, mais mastigável, mais fácil de ser engolido e talvez até mesmo de ser escondido através de propagandas de partidos políticos. E também o objetivo disso é manter os países comunistas exatamente com o regime comunista neles, impedir que haja rebeldia, haja rebeliões que removam o comunismo das nações que já são comunistas na América Latina e, por sua vez, criam estratégias de como implantar o comunismo nas nações que ainda não são comunistas. Muitas das questões que estão acontecendo no Brasil hoje, medidas tomadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ex-presidenta Dilma Rousseff, certamente teve uma participação ativa muito grande em discussões feitas no Fórum de São Paulo. Muitas das decisões que eles tomam, certamente eles tomaram em harmonia com líderes de partidos comunistas que ensinaram eles a como tomar determinadas decisões. Então, a maioria das decisões que esse pessoal toma hoje em dia não é impensada, é pensada, é pré-planejada em reuniões como o Fórum de São Paulo. Então, o comunismo não terminou. Lamento informá-lo, o comunismo não terminou e o sonho de todos os líderes comunistas do mundo e o sonho também de todos os partidos marxistas do Brasil é tornar o Brasil e o mundo em comunista, em país comunista, em um mundo comunista. Esse é o objetivo final. Então, o Karl Marx, ele escreveu aqui, lembrando que o Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, né, e morreu em 14 de março de 1883. Ele nasceu em Treveris, na Alemanha, e morreu em Londres, no Reino Unido. Tá? O Karl Marx, ele escreveu algumas coisinhas que vão ajudar você a entender o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo hoje.
Primeiro eu vou fazer a leitura de alguns trechos e depois eu vou fazer alguns comentários acerca da totalidade dos trechos que eu tiver lido aqui. O Karl Marx ele escreveu o seguinte: a sociedade burguesa moderna, oriunda do esfacelamento da sociedade feudal, não suprimiu a oposição de classes. Limitou-se a substituir as antigas classes por novas condições de opressão, por novas formas de luta. O que distingue nossa época, a época da burguesia, é ter simplificado a oposição de classes. Cada vez mais a sociedade inteira divide-se em dois grandes blocos inimigos, em duas grandes classes que se enfrentam diretamente, a burguesia e o proletariado. Depois o Karl Marx diz o seguinte: cada uma das etapas do desenvolvimento da burguesia acompanhou-se de um progresso político correspondente. Ela foi inicialmente um grupo oprimido sob o jugo dos senhores feudais, organizando a própria defesa e sua administração na comuna, aqui república urbana independente, ali terceiro estado tributado pelo rei. Posteriormente, na época da manufatura, tornou-se um contrapeso à nobreza na monarquia descentralizada ou absoluta, fundamento essencial das grandes monarquias. Com a criação da grande indústria e do mercado mundial, a burguesia conquistou finalmente a dominação política exclusiva no moderno Estado parlamentar. Um governo moderno é tão somente um comitê que administra os negócios comuns de toda a classe burguesa. A burguesia despojou de sua aura todas as atividades até então consideradas com respeito e temor religioso. Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em assalariados por ela remunerados. A burguesia rasgou o véu de emoção e de sentimentalidade das relações familiares e reduziu-as à mera relação monetária. Depois o Karl Marx, ele vai dizer para nós em determinado momento que as armas que a burguesia usou para abater o feudalismo voltam-se agora contra ela mesma. Mas a burguesia não forjou apenas as armas que lhe darão a morte, também engendrou os homens que empunharão essas armas, os operários modernos, os proletários. Quanto menos habilidade e força física o trabalho manual requer, mais a indústria moderna desenvolve-se, mais o trabalho dos homens é desalojado pelo das mulheres e das crianças. Diferenças de sexo e de idade já não têm valor social para a classe operária. Restam apenas instrumentos de trabalho, cujo custo varia em função da idade e do sexo. Depois de ser suficientemente explorado para que se lhe paguem o salário em dinheiro líquido, o operário torna-se presa de outros membros da burguesia, o proprietário, o comerciante, o penhorista, etc. Depois ele diz assim: de todas as classes que hoje enfrentam a burguesia, somente o proletariado é uma classe realmente revolucionária. As outras classes vão degenerando e tendem a desaparecer com o desenvolvimento da grande indústria, ao passo que o proletariado é o seu produto característico. Depois, na página 42, é o seguinte: as leis, a moral, a religião são, para ele, meros preconceitos burgueses, por intermédio dos quais se camuflam outros tantos interesses burgueses. Todas as classes que precedentemente conquistaram a supremacia esforçaram-se para consolidar suas condições de vida, submetendo toda a sociedade a seu próprio modo de apropriação. Depois, mais tarde, na página mais adiante, ele vai dizer: os comunistas não são um partido à parte entre os outros partidos operários. Os comunistas diferenciam-se dos outros partidos proletários apenas em dois pontos. De uma parte, nas diversas lutas nacionais dos proletários, fazem prevalecer os interesses comuns do conjunto do proletariado, independentes de nacionalidade. De outra parte, nos diversos estágios de desenvolvimento da luta entre proletariado e burguesia, representam sempre o interesse do movimento geral. Portanto, na prática, os comunistas são a fração mais decidida, mais mobilizadora dos partidos operários de todos os países. Na teoria tem, sobre o resto do proletariado, a vantagem de ter uma visão clara das condições, da marcha e dos resultados gerais do movimento proletário. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo de todos os demais partidos proletários: formação do proletariado em classe, derrubada da dominação burguesa, conquista do poder político pelo proletariado. Isso vai ser importante da gente refletir depois. Depois, mais adiante, ele diz o seguinte: a cultura cuja perda o burguês deplora é, para a imensa maioria dos homens, a sua transformação em máquinas. Depois ele diz: à medida que se suprime a exploração de um indivíduo por outro, suprime-se igualmente a exploração de uma nação por outra. Desaparecendo o antagonismo de classes no interior de uma nação, desaparece igualmente a hostilidade entre as nações.
Depois ele diz o seguinte: o proletariado utilizará seu poder político para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o contingente das forças de produção. Depois ele diz: se o proletariado em sua luta contra a burguesia deve necessariamente unificar-se numa classe única, se em decorrência de uma revolução ele se converte em classe dominante, e como classe dominante suprimir pela violência as antigas relações de produção, suprimirá automaticamente, juntamente com essas relações de produção, as condições de existência da oposição de classe, e por esse viés as classes em geral, e com isso sua própria dominação de classe. No lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e oposições de classe, surge uma associação, em que o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Depois ele diz: nada é mais fácil do que dar ao ascetismo cristão um verniz socialista. Também o cristianismo não se elevou contra a propriedade privada, contra o casamento, contra o Estado, não pregou em seu lugar a caridade, a mendicidade, o celibato, a mortificação da carne, a vida monástica e a igreja. O socialismo cristão é apenas a água benta com que o padre consagra o rancor dos aristocratas. Depois ele diz: os comunistas recusam-se a dissimular suas concepções e seus propósitos. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos pela derrubada violenta de toda a ordem social passada. Que as classes dominantes tremam à ideia de uma revolução comunista. Os proletariados nada têm a perder, exceto seus grilhões. Têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos! E é assim que Karl Marx termina a sua obra Manifesto do Partido Comunista. Então agora vamos a algumas reflexões. O que o Karl Marx dizia? No que ele acreditava? O Karl Marx ele acreditava que o mundo gira ao redor de duas classes: burguesia e proletariado. Burguesia são as pessoas ricas, proletariado são as pessoas pobres. Então, segundo Karl Marx, um dia haverá uma guerra, tá, entre comunistas, entre proletariado e burguesia, em que o proletariado, ou seja, as classes pobres, as classes operárias, as classes trabalhadoras, elas irão se unir, e em todas as nações elas irão se unir ao mesmo tempo e irão se levantar contra a classe dominante de todas as nações do mundo e irão impor o seu comunismo a nível internacional. Então todas as nações se tornarão comunistas. Atenção! O objetivo de Karl Marx, portanto, não era o comunismo numa nação unicamente. O objetivo de Karl Marx era o comunismo a nível internacional. Era fazer com que todas as nações, não importa credo, língua, idioma, não importa nada, todas as nações se tornassem comunistas. Agora, um dos métodos que o Karl Marx propõe para que uma nação consiga se tornar comunista é exatamente essa. Eu vou fazer uma lida rápida de 2 páginas que eu li agora e que de repente você não prestou atenção. Vamos fazer uma análise rapidinha dessas 2 partes. Olhem só. As leis, a moral, a religião são, para o comunista, meros preconceitos burgueses, por intermédio dos quais se camuflam outros tantos interesses burgueses. Então, para o Karl Marx, tudo aquilo que você aprendeu na sua vida sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sobre casamento, sobre marido e mulher, sobre filhos, sobre ser uma pessoa de bem, construir um bom nome, tudo isso para Karl Marx são elementos recheados, né, de substância burguesa. Ou seja, para Karl Marx, a religião não interessa, família não interessa, sociedade não interessa. Essas coisas só interessam para Karl Marx se isso for útil na promoção do comunismo. Ou seja, se for necessário para um comunista usar a religião, apesar dele achar a religião uma perda de tempo, ele vai usar a religião e vai até se vestir como se fosse um religioso e vai até dar frutos dentro do grupinho religioso do qual ele aparentemente pertence. Se para o comunista for necessário casar e ter filhos e ter um bom nome, ele vai se utilizar disso, apesar de ele considerar o casamento uma instituição burguesa e uma total perda de tempo.
E vocês verão que indivíduos marxistas posteriormente, feministas e grupos marxistas que surgiram posteriormente após a morte de Karl Marx, esses grupos eles começaram a falar contra a família, falar contra o casamento, tentar criar outros tipos de conceito de família, tentar criar outros tipos de conceito de religião. Erich Fromm, ou Erich Fromm, que foi um dos seguidores do marxismo, já mais num período mais atual, digamos que 1930 por aí, ele escreveu um livrinho chamado Ter ou Ser, em que ele defendia que pronome possessivo não deve ser usado para Deus e não deve ser usado para absolutamente nada. Erich Fromm, ele dizia que você deve remover os pronomes possessivos do vocabulário, porque os pronomes possessivos nos remetem à propriedade privada. Sendo a propriedade privada algo da burguesia, então você deve remover até mesmo da linguagem qualquer palavra que possa remeter você ao conceito de propriedade privada. E dessa maneira você vai eliminando do povo, pouco a pouco, o conceito de propriedade privada a nível cultural. Então veja que o Erich Fromm, se utilizando das ideias de Karl Marx, mais tarde ele vai fazer vários acréscimos exatamente para atualizar o comunismo a nível cultural e possibilitar que esse mesmo comunismo seja passado de maneira cultural e ensinado de maneira cultural até mesmo. Então o Karl Marx, mas tudo isso é baseado nesse livrinho aqui do Manifesto Comunista e outros livros escritos pelo próprio Karl Marx. Como eu já li aqui para vocês, para o Karl Marx não interessava a religião, não interessava a família, não interessava Deus, não interessava nada. Ele pode se utilizar, o comunista, segundo Karl Marx, deve se utilizar desses elementos, se necessário for, para a promoção do comunismo. Mas não é que ele esteja interessado em Deus ou na família ou em coisas do gênero. Percebem? Depois o Karl Marx ele vai dizer uma coisa muito interessante, que todo marxista usa até os dias de hoje. Olhem só, Karl Marx falando sobre o objetivo dos comunistas. Olha só o que o Karl Marx disse. O objetivo, isso está escrito no capítulo 2 da obra Manifesto Comunista. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo de todos os demais partidos proletários. Olha só os objetivos. Formação do proletariado em classe, ou seja, fazer com que o proletariado possa se ver como uma classe e se unificar, todos os proletários se unifiquem, derrubada da dominação burguesa, ou seja, derrubar o Estado burguês, e para o marxismo, para o comunismo, o Estado burguês é tudo aquilo que não seja comunista. Todo Estado que não é comunista é burguês, segundo o comunismo, segundo as ideias do Karl Marx. E o Karl Marx ele diz que o segundo objetivo é a derrubada da dominação burguesa. Então o primeiro objetivo é a formação do proletariado, segundo objetivo, derrubada da dominação burguesa, né? E o terceiro objetivo é conquista do poder político pelo proletariado. Isso, o Karl Marx ele vai falar sobre isso, vai desenvolver mais sobre isso, mas olhem só, a ideia é exatamente unificar a classe proletária, depois derrubar a dominação burguesa e depois conquistar o poder político. Então, se o Brasil ele é considerado um Estado burguês, digamos assim, os comunistas no Brasil eles vão tentar derrubar o Estado burguês, depois eles vão unificar, né, o proletariado, ou todos aqueles que se consideram como proletariado, numa única classe armada, se necessário for, e depois eles vão dominar esse Estado burguês, vão destruir esse Estado burguês, vão fazer uma guerra civil, se necessário for, contra esse Estado burguês e vão destruir esse Estado burguês. Agora, como é que se destrói o Estado burguês? Se destrói o Estado burguês não apenas através de armamento, mas através também da desestruturação econômica, a desestruturação econômica do Estado burguês. Então, um comunista de verdade, ele vai lutar para fazer com que o Estado brasileiro seja empobrecido, fazer com que o Estado brasileiro contraia várias dívidas, fazer com que o Estado brasileiro perca uma quantidade gigantesca de capital de seus cofres públicos, e depois ele vai unificando
pouco a pouco, a classe proletária, o que ele considera como classe proletária, ele vai invadir o governo de alguma maneira e destruir o governo. Porque como o governo ele já não vai ter mais condições econômicas de se defender contra uma luta civil armada, um golpe de Estado, alguma coisa assim, vai ser fácil para os comunistas assumirem um poder numa nação cujo Estado está totalmente enfraquecido economicamente. Como é que você enfraquece um Estado economicamente? Você enfraquece o Estado economicamente praticando corrupção, aumentando o salário dos deputados e dos senadores e dos presidentes, numa situação em que a palavra-chave é economizar. Quer dizer, se você vai aumentar o salário dos líderes numa situação em que o ideal seria economizar, guardar dinheiro, não gastar dinheiro, é lógico que o seu objetivo com isso é quebrar o Estado, economicamente. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas acham que o que está acontecendo é porque os nossos políticos são burrinhos, é porque os nossos políticos são um bando de idiotas. Não, os políticos brasileiros, os políticos marxistas, eles não são burrinhos, eles não são um bando de idiotas, eles estão fazendo isso porque faz parte do plano de todo comunista seguir o que o Karl Marx escreveu aqui, e eles vão executar esse plano, não importa a maneira como eles necessitarem para isso. Eles vão executar esse plano até o fim. Eles vão quebrar o Estado brasileiro, vão criar cada vez mais leis que façam com que o Brasil ele não consiga se fortalecer economicamente. Eles vão continuar com isso até quebrar o Estado brasileiro e, se necessário, for invadir o Estado brasileiro e instaurar um Estado comunista no lugar, se necessário for. Agora eu quero que você ouça as palavras de Karl Marx, né, que estão no capítulo 2 ainda. E eu quero que você veja se o que está acontecendo no Brasil é, digamos assim, o que está acontecendo no Brasil, que eu digo no sentido de corrupção e líderes tentando aumentar o poder aquisitivo de deputados e senadores, mesmo sabendo que o Brasil não tem condições econômicas para isso. Será que isso é uma coincidência? Será que isso está acontecendo por acaso? Ou será que já estava escrito aqui que os comunistas fariam isso em qualquer país onde eles tentassem impor o comunismo como instituição estatal? Olhem só o que o Karl Marx falou. Isso em 1800 e alguma coisa. Olhem só o que o Karl Marx falou. O proletariado utilizará seu poder político para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o contingente das forças de produção. Então a ideia deles é a seguinte: destruir o Estado burguês, destruir a burguesia, destruir o Estado burguês, pouco a pouco. Observe que ele usa a expressão pouco a pouco, quer dizer, através de hoje em dia seria através de projetos de lei malucos, que fazem com que o Estado brasileiro seja obrigado a gastar uma quantia gigantesca em dinheiro, enfim, coisas desse gênero. Pouco a pouco. E, dessa maneira, arrancando pouco a pouco a burguesia do poder estatal e instituindo no lugar um Estado comunista, e depois fortalecendo esse Estado comunista. E isso pode ser feito de duas etapas. Primeiro, uma vez que o Estado brasileiro seja totalmente enfraquecido economicamente, você pode fazer uma guerra civil contra ele e instituir o Estado comunista à força no Brasil, uma vez que o Estado burguês brasileiro não terá força de se defender contra isso. Ou ainda você pode ir pouco a pouco semeando na mente dos brasileiros a ideia de que o comunismo é bom, de que o marxismo é bom, de que Karl Marx era um deus, e os próprios brasileiros irem de alguma maneira se comunizando, digamos assim, e colocando na liderança sempre líderes que sejam de partidos marxistas. E se você conseguir fazer as duas coisas, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, de alguma maneira, melhor ainda. E aí, mais rápido, você consegue criar um Estado comunista no Brasil e você consegue, dessa maneira, destruir o Brasil enquanto país capitalista, democrático, burguês, como eles costumam chamar, e colocar no lugar o comunismo e fazer com que o Brasil vire uma espécie de Cuba, Venezuela. Lembrem-se, os
comunistas eles estão tão unificados com esse propósito que bastou a Dilma sair do poder e a Venezuela, ela saiu, ela tirou seus diplomatas do Brasil dizendo que ela cortou alianças com o Brasil. Lembrando que a Venezuela, ela é regida pelo regime comunista. Então quer dizer que os comunistas eles estão tão unidos que se você se meter com um comunista aqui no Brasil hoje, você estará se metendo com todas as nações comunistas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, o objetivo deles, eles não vão desistir enquanto não conseguir estabelecer o comunismo no Brasil e enquanto não conseguirem estabelecer o comunismo no mundo. Porque o verdadeiro objetivo do Fórum de São Paulo é, se possível, eliminar totalmente a ideia de nação e fazer com que a América Latina vire uma nação comunista, vire uma espécie de império comunista, vire uma espécie de região comunista, em que todos os líderes comunistas das nações comunistas da América Latina se vejam como uma espécie de governantes de províncias comunistas. Então o objetivo é estabelecer o comunismo na América Latina a nível pleno. Esse é o objetivo do Fórum de São Paulo. O objetivo do Fórum de São Paulo é reunir pessoas que sejam de esquerda e também líderes comunistas de nações comunistas e conversar entre si sobre como podem tornar isso possível, como podem fazer com que os países que não são comunistas ainda na América Latina se tornem comunistas e como fortalecer o comunismo nas nações que ainda são comunistas. Esse é, no fundo, o verdadeiro objetivo do Fórum de São Paulo. Quando eles dizem que através do Fórum de São Paulo eles estão querendo, buscando alternativas e tentando atualizar ideias comunistas e tentando diminuir o monopólio capitalista norte-americano, no fundo o que eles estão dizendo é isso. Como vamos implantar o comunismo nas nações que não são comunistas na América Latina e como vamos fortalecer aqueles países que já são comunistas. E uma das estratégias foi exatamente aquele adotado pela Dilma Rousseff e pelo ex-presidente Lula, em que eles, ao longo do seu governo, ajudaram países como a Venezuela, ajudaram financeiramente países como a Venezuela a manter o comunismo no poder. Sim, a Venezuela e outros países comunistas da América Latina só têm ainda líderes comunistas no poder fortalecidos, digamos assim, porque durante o período em que o Lula e a Dilma foram presidentes, eles ajudaram financeiramente os líderes dessas nações para que esses pudessem se fortalecer financeiramente e pudessem manter a ferro e fogo o regime comunista das nações da América Latina que são comunistas. Perceberam? Então, tudo isso de alguma maneira estava escrito nesse livrinho, Manifesto Comunista do Karl Marx e do Friedrich Engels. Então, se você quiser ver o que está acontecendo com o Brasil hoje, basta você abrir livros marxistas e estudar livros marxistas que são desde o século XIX. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje e no mundo hoje já tinha sido escrito, digamos assim, nos livros marxistas do século XIX. Eles não estão fazendo isso da cabeça deles no século XXI como se fossem planos emergenciais. Não, estava tudo escrito aqui, tudo, muita coisa que você precisa saber sobre o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo hoje e por que o marxismo está se proliferando tanto. Tá tudo escrito aqui. Se você quiser saber por que os políticos do Brasil estão se corrompendo, digo, os políticos marxistas estão se corrompendo, leia livrinhos marxistas e tu vai entender por que eles praticam atos de corrupção em nações que não são comunistas e por que eles procuram fortalecer aquelas nações que já são comunistas. Basta você fazer isso. Faça essa leitura e depois você me fala se o marxismo, o comunismo, o socialismo, se é uma coisa boa isso ou se não é uma coisa boa. Basta você fazer a leitura das obras marxistas e você vai descobrir. Tá certo? Então, se alguém não concorda com isso, não fique zangado comigo. Fique zangado com Karl Marx, que foi o indivíduo que criou todas essas ideias malucas que vocês estão vendo sendo colocadas em execução bem na frente de vocês. Todos os dias quando vocês ligam jornais televisivos. Tá certo? Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe e leia livros desse tipo para você entender a realidade dos fatos e entender o que está acontecendo no mundo hoje. Um forte abraço e até mais.